Bom, já que nós estamos falando em semeadura, né? A parábola do semeador em Mateus capítulo 13, versículo 12 diz: Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado, né? E lá no versículo 19, no capítulo 3 de Mateus, fala assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este que foi semeado ao pé do caminho, porém o que foi semeado em degraus e o que ouve a palavra, logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes de pouca duração, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos, e o que ouve a palavra, mais os cuidados deste mundo, é a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutíferas. Infrutíferas, gente, é que não dá fruto, tá? E lá no 14, né, do capítulo 3 de Mateus, fala assim: e neles cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvires, mas não o compreendereis, e vendo e vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado dos seus ouvidos e fechou os olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreenda com o coração, que se converta e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas justos desejaram ver os que vedes e não viram, e ouvir os que vos ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Gente, o povo quer servir a Deus de qualquer maneira, não aceita a verdade, né? Não aceita a verdade. Quando Deus coloca aqui que aquele que sabe semear, aquele que semeia com amor, com coração, principalmente ao próximo, ele colherá bons frutos. Aquele que semeia de bom agrado a Deus e o coração, que gosta de ouvir a palavra de Deus e gosta de ser obediente à palavra do Senhor, esse sim terá frutos frutíferos. Aqueles que não gostam de ouvir a verdade, não gostam de ouvir a palavra do Senhor e se ofende por qualquer coisa, aquele quando plantar, ele não vai ter a colheita do bem. Vai ter frutas infrutíferas, ou seja, não vai ter para colher. Então, meus amores, minhas queridas ovelhas do Senhor Jesus, vocês pensam bem que ler a Bíblia com amor, com sabedoria, com inteligência, estudar mais, vocês vão entender do que eu estou falando. Quem vive no espiritual está me entendendo. Quem está na carne não vai me entender. Só entende quem é carne com carne e quem é espiritual com espiritual. Que entende as linguagens, né? Essa parábola aqui do semeador, em Mateus 13, né? 13, Jesus está explicando que quem tem mais, aquele que tem, se dará muito mais. E aquele que não tem, será tirado até o que tem. Por quê? Por causa do coração endurecido. Por causa também
que tem um coração assim, arrogante, soberbo, porque Deus, ele abate o soberbo e o arrogante. Tem muita gente que conhece a palavra, sabe? Mas não quer seguir as leis de Deus, os mandamentos. Gente, eu vou falar uma coisa. Para mim, é mais difícil a gente pregar para uma pessoa que conhece a verdade do que aqueles que não conhecem. É muito mais difícil. Porque aquele que conhece a verdade, está na desobediência, ele fala, não, eu sei, assim, assado, eu sei, pá. E quer saber mais do que aquele que está na obediência. Então, meus amores, a lei da semeadura, ela existe. Deus não quer confronto um com os outros aqui. Deus quer amor, quer paz, né? E aquele que faz maldade com as pessoas porque elas querem fazer maldade assim por querer, Deus está vendo tudo. Deus conhece o coração do homem, né? É por isso, gente, que bem-aventurado é aqueles que enxergam com seus olhos e ouça o que Deus tem mandado dizer nessa terra. Muita gente me perguntou, mas irmã Patrícia, tem gente que não conhece a palavra. Conhece sim, sabe por quê? Quantos profetas Deus está botando aqui na terra para pregar o evangelho dele, as pessoas não estão dando ouvido. E aqueles que conhecem, sai fora, porque não quer ser obediente. É mais fácil vir um caminho largo do que o estreito, porque o estreito, ele é espinhoso, ele dói, ele machuca. Mas a vitória é tão grande, gente, e é tão gostoso quando você chega no final desse caminho estreito, né? Aí fala assim, aí eu quero dizer assim, porque Deus vai chegar naquele grande dia e falar assim, quantos profetas eu coloquei lá? Quantos profetas eu mandei falar e vocês achou que era brincadeira? Quantos? Não existe porque a pessoa não conhece a palavra que a pessoa vai ser salva não, tá, gente? Porque aqui na terra, Deus já colocou muitos profetas. Jeremias, ninguém botava crédito nele, né? Até que Deus deixou ser destruída aquela cidade lá. De Judá, que foi parar na mão do rei Nabucodonosor, né? E Noé, que passou 100 anos pregando e as pessoas riram dele, né? Ele fazendo a arca, todo mundo que passava ria, né? Eu fico assim imaginando como é que o povo não tratava. Mas, gente, quando foi no sufoco do dilúvio, como morreu muita gente lá. Mas eles ficaram sufocados. Eu creio que não, assim, pela história que eu conheço, não foi porque se arrependeu, foi por medo. Pode ter alguém que tenha se arrependido, sim, isso pode. Mas a maioria pode ter sido por medo e achar que o negócio estava de brincadeira. E não é, gente. Então, pense bem. Não trate mal o seu próximo. Não se vingue. Não pague com a mesma moeda. Porque se você pagar com a mesma moeda, Deus não vai nem ouvir suas orações e não vai fazer efeito. Você sabe quando é que a sua oração faz efeito? É quando seu inimigo bate nessa face, você dá outra. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa para você. Deus, ele age quando a gente não paga com a mesma moeda. Não existe a gente guardar desaforo, não. Você tem que ser sábio. Tem que ser inteligente. Não existe falar, mas eu não vou aguentar desaforo. Que isso? E o que Jesus aguentou aqui? Que o povo até mandou matar ele. Não é verdade? Pois é, minha gente, vocês ficam com essa parábola hoje. A lei da semeadura. Você colhe o que você planta. Amém? E até o próximo vídeo, meus amores.